Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta web conference que é promovida pela Supply Chain Magazine em parceria com a DERFI. Vamos estar aqui durante sensivelmente uma hora para falar sobre o tema Logística 5.0, liderança, cultura e novos modelos de trabalho. Portanto, digamos que durante uma hora não vamos falar de paletes nem de caminhões, de armazéns ou até de contentores, vamos falar de pessoas e daquilo que verdadeiramente faz a diferença nas organizações. Muito obrigada àqueles que, de facto, acreditam que vale a pena tirarmos esta meia hora, sensivelmente, para estarmos aqui a trocar algumas ideias sobre aquilo que, no fundo, nos fascina a todos e que temos estado tão afastados uns dos outros, que são as pessoas. E para isso vou chamar as pessoas que temos connosco esta tarde para este desafio, que é o Carlos Sezões, da DERFI, precisamente, vai ser o moderador desta conversa. Muito obrigada, Carlos, pelo desafio mútuo que nos colocámos Obrigado, Dora. É um prazer. para estarmos aqui hoje. E com o Carlos Sezões vamos ter o Hélder Guerreiro, da Sofarimex, o Vítor Figueiredo, da Zolvo Logística, e a Mariana Jota, da Vonzo. Digamos que vamos ter aqui três elos importantes das cadeias logísticas, um operador logístico, a parte da indústria e depois a tecnologia, não é? Que, no fundo, temos ouvido falar tanto dela ao longo deste último ano e meio, especialmente, e pelos desafios que nos colocou a todos, empurrando-nos para este passo acelerado de digitalização. Eu lembro só que temos o chat, onde vos desafio a todos a irem colocando algumas questões ou perguntas que gostassem de colocar ao painel. Oportunamente tentaremos sempre responder ou lançar a questão. E, Carlos, agora deixava com os nossos convidados. Ok, Dora, muito obrigado pela introdução. Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas. Para quem não conhece, o meu nome é Carlos Sezões, sou o Managing Partner da DERFI, Leadership e Change Builders. Vamos então dar início a esta web conference, como a Dora disse muito bem, Logística 5.0, falar de liderança, falar de cultura e falar de novos modelos de trabalho. Para já queria saudar aqui todos os presentes, notas muito gráficas de apresentação e de agradecimento. É mandatório agradecer à Supply Chain Magazine, co-organizadores deste evento, nas pessoas do Filipe Barros e da Dora Assis, também por esta iniciativa de referência que se disponibilizaram a fazer connosco. Agradecer aos três convidados que estão aqui connosco, que já foram apresentados, o Vítor, o Hélder, a Mariana. Muito obrigado por terem aplicado algum do vosso tempo, que é o recurso mais escasso nestes tempos atuais, para esta partilha e para este debate. E, em terceiro lugar, agradecer a todos os participantes deste evento, já são cerca de 7 dezenas and counting, portanto vamos ser seguramente muitos mais, no fundo, este interesse para, no fundo, debater este tema. Eu queria não mais do que 3 minutos, enfim, descrever-vos um pouco a razão de ser também deste tema, destes assuntos, destes tópicos que aqui vos propomos e porque é que estamos aqui a falar de transformação cultural e transformação das lideranças no contexto deste setor, do supply chain, enfim, do transporte e da logística. Este setor, como saberão, até seguramente bem melhor do que eu, tem passado na última década por uma transformação profunda. Novos modelos de negócio, novos processos de gestão, novos modelos operativos. Hoje em dia, os modelos mais complexos e integrados de supply chain são mandatórios, abarcando toda a cadeia de valor, com maior complexidade. Temos uma transformação digital do setor que trouxe e vai trazer ainda mais tecnologias, de facto, para podermos ser mais ágeis, mais eficientes e mais eficazes, desde as tecnologias 5G, o IoT, o blockchain, já se fala bastante a nível da logística, tecnologias de realidade aumentada, tecnologias de machine learning para nos ajudar a tomar decisões, enfim, um conjunto de transformações, até que a mais recente pandemia, pode-se dizer que foi aqui claramente aqui um acelerador e que nos trouxe, de facto, um pouco de toda esta transformação, até para os holofotes das próprias opinião públicas, obviamente, que começaram de facto a olhar para o setor dos transportes e logística, até com outra atenção, provavelmente não olhariam antes. Enfim, um conjunto de transformações, eu diria, algumas estruturantes,
algumas conjunturais que de facto nos levam aqui a equacionar como de facto fazer esta mudança, acautelando aquilo que obviamente é o capital humano, o capital de liderança das organizações, as suas culturas, as suas estruturas. São setores em que a chamada tecnicidade, a chamada engenharia de processo e o próprio capital humano intensivo, on-site, no fundo têm a devida primazia, são setores obviamente operacionais, mas que facto como é que conseguirão aqui no fundo fazer a transição para estes novos modelos também de liderança e de cultura. É claramente um ecossistema que eu diria cada vez menos linear, cada vez menos previsível e não entrar aqui em grandes chavões, mas seguramente com necessidade de muito maior adaptabilidade, muito maior agilidade. Enfim, é uma revolução dos modelos de trabalho que seguramente vai exigir aqui, da parte dos líderes, conciliar, balancear muito do que é o rigor, a tecnicidade com a autonomia, com a visão, com o contexto, com o suporte e proximidade que têm de ser as suas equipas, consolidar, obviamente, também esta cultura que se quer de rigor e com o mínimo de previsibilidade, com maior agilidade e flexibilidade. Enfim, um conjunto de desafios que, no fundo, achamos que merecem aqui o debate. Não há seguramente aqui receitas, eu diria, padronizadas ou standardizadas. Não há aquilo que se pode dizer one size fits all. Haverá seguramente aqui abordagens tailor-made à medida de cada contexto organizacional, de cada estrutura, de cada organização, de cada estratégia, de cada cultura e a forma, obviamente, de depois fazermos esta própria transformação será única. Enfim, fica aqui o desafio com este enquadramento feito aqui aos nossos três convidados, como podem constatar, vindos aqui de realidades organizacionais muito diversas, com testemunhos seguramente vão ser aqui complementares para nos dar aqui um pouco mais de insights para estas viagens de transformação que teremos nos próximos anos. E, enfim, não tomando mais do vosso tempo, e à falta aqui de, enfim, de um critério já definido, eu iria aqui para o velho critério de ordem alfabética e, portanto, Hélder, começaria por si para o desafiar aqui, como é que na sua experiência profissional dos últimos anos, e mais em concreto, eventualmente, na Sofarimex, destes desafios, uma perspectiva aqui de o que é que no fundo há a equacionar, o que é há a transformar, e já tem aqui algumas linhas de rumo para partilhar connosco. Obrigado, Carlos, com certeza. Eu, antes de chegar ao meu tema, vou aqui contar uma pequena experiência e uma pequena história que tem alguns anos, que creio que se adequa muito à realidade que vivemos hoje. Eu tive o privilégio de estar a trabalhar durante mais de 5 anos num país de leste, na Eslováquia, onde, como sabem, é uma jovem democracia que teve no comunismo até ao final da década de 80. E ao chegar lá, tive assim um choque de realidade, pois, sendo eu um outsider, vindo de fora, apercebi-me com alguma rapidez, graças a Deus, que por lá havia 3 gerações completamente diferentes. Havia uma geração que foi aquela geração que foi educada e começou a trabalhar durante os tempos do comunismo, que tinha um certo e determinado comportamento. Havia uma outra geração que fez a sua educação e a sua formação universitária nos tempos do comunismo, mas quando começou a trabalhar, já começou a trabalhar no modelo capitalista, quando em casa o que viram foi os pais a trabalhar num outro modelo. E depois havia uma outra terceira geração, que é aquela que sabia o que era o comunismo dos livros de história. E com isto rapidamente me apercebi que a forma de liderar a cultura de uns, a cultura de cada um era completamente diferente e a forma de os liderar também. E que era preciso uma grande leitura situacional de com que estávamos a falar e alguma flexibilidade e inteligência emocional por parte das lideranças para ajustar o seu estilo à cultura que estava em vigor. Ora, posto isto transporta-nos para os dias de hoje, onde a complexidade é tremenda, não só Há aqui várias coisas que contam, eu começo por 3 e depois a dar graças a Deus por não haver mais outras 2. Para começar, existe a famosa e conhecida por toda a audiência, seguramente a geração X, que é aquela da qual eu faço parte, que é a geração do workaholic, da mobilidade social, de fazer carreira, mudar de carro, casa maior, educar os filhos. Depois entra uma geração, a Y, os millennials, que já têm um comportamento um pouco diferente, que passaram do analógico para o digital. Há quem diga que é a geração do eu. Também é uma geração que está um bocado espaldada pelos pais e que tem outra abordagem no mundo do trabalho. E por fim há a penúltima, que é a Z,
que já foi aquela geração que nasceu com um telemóvel dentro da fralda e que passaram a infância com um telemóvel sempre no bolso, uma geração completamente digital, que já dão-se bastante bem com o mundo digital, com a falta de contactos pessoais e por aí fora, e que qualquer líder hoje, falo 2019, tinha que lidar com estas 3 gerações e saber entendê-las e saber adaptar-se a elas, porque aquela teoria que muitos temos que vamos conseguir mudar os Y e os Zs para o estilo do X, isso é do reino dos unicórnios, não somos capazes. Nós é que temos que mudar para o estilo deles. Ora, mas não fosse isto já complexo demais, surge a pandemia, que muda completamente as relações no mundo do trabalho, muda completamente a forma como nos organizamos, como comunicamos. Entra o home office, o teletrabalho, entram os Zooms, os Teams e por aí fora, e todas essas plataformas, entra um modelo de trabalho completamente novo. Tudo isto, o que quer dizer aqui é o seguinte, hoje das características mais importantes que qualquer líder pode ter hoje em dia é a flexibilidade e saber ajustar a sua forma de estar, o seu comportamento ao interlocutor, a quem está no outro lado. E depois aqui, às vezes, torna-se difícil, porque o que para um pode ser bem visto, para outro pode ser já demasiado, como é que é dizer, demasiado agressivo, mas para outros, se tentar ter soft skills, pode parecer que somos todos uns bananas. Agora, aqui é muito difícil de encontrar onde é que está onde é que está a linha que separa a forma como qualquer líder se deve comportar perante os mais diversos grupos, ainda por cima, numa realidade de pandemia que é super complexa, no mundo da logística ainda mais, porque a complexidade que tem havido, bom, no setor onde estou agora, que é o do medicamento, vocês nem imaginam. Agora, com tudo isto, refiro que tem que fazer parte da agenda de qualquer líder que se queira manter atual, entender a importância da cultura ao nível de cada grupo, entender com quem está a falar e ele sim, não obrigar ninguém a se ajustar àquilo que ele quer, ele próprio é que vai ter que se ajustar, se nunca perdeu o foco daquilo que a organização quiser, à forma de estar de cada um. Quando eu dizia que só há 2 coisas que são boas no meio disto tudo, é que já parece que já há uma geração nova, que é a Alfa, ou que é, deixaram depois de 2010, ainda bem que esses não chegaram ao mundo do trabalho, senão ia ser então ainda um pouco mais complicado. E também ainda bem que ninguém se lembrou de meter o zodíaco, dizer que um escorpião então é muito difícil de gerir, ou seja lá o que for. Mas neste momento vivemos tempos super complexos, super exigentes, e creio que nunca foi tão difícil na história ser líder como é nos dias de hoje. E é tudo por enquanto. Depois logo vai... Muito obrigado pela história já agora, pela história na primeira pessoa e pela partilha e por essa dificuldade de facto enuncia. Muito bem, Mariana, eu sou parte vendo uma realidade diferente, tive a oportunidade de ver o que é que faz a Vonzo Tech, uma tecnológica que no fundo está aqui neste ecossistema do mundo logístico. Como é que vocês encaram estas questões de liderança, de cultura, da forma como trabalham, no fundo como colaboram, como inovam, como aprendem, enfim, que é basicamente a definição de cultura, da forma como fazemos as coisas. Como é que tudo? Boa tarde a todos e gostava de agradecer também o convite da DearFi e da Supply Chain para estar aqui e falar destes tópicos que acho que são bastante pertinentes e faz todo o sentido abordá-los. Apresentar-me também, meu nome é Mariana Jota, sou Strategy Manager na Vonzo e, como o Carlos estava a referir, somos uma empresa, uma startup tecnológica que basicamente oferecemos uma solução de software para a última milha. Portanto, como o Carlos também mencionou ao início, este setor tem vindo a sofrer grandes alterações e grandes mudanças nos últimos anos, como todos sabemos, e acho que a pandemia ainda veio reforçar mais esta necessidade de adaptação por parte das empresas, e sem dúvida que mesmo sendo uma empresa tecnológica como a Vonzo, também tivemos essa necessidade de adaptação. Um exemplo, dentro da Vonzo, a nossa solução inicialmente foi criada para o operador logístico, portanto era uma solução de software para o operador, para ajudá-los nas operações logísticas, e acabou por... no final de 2020 adaptámos a solução para retalhista, portanto acabou aqui por também de ser necessário uma flexibilidade da nossa parte para adaptar às necessidades do mercado e acho que é essencial neste momento, na altura que vivemos, haver essa capacidade por parte das empresas e sem dúvida que para mim tecnologia
é essencial, é quase imperial para qualquer empresa conseguir ir ao encontro das necessidades, das exigências mesmo do cliente final. Cada vez mais, nós mesmo como clientes, muitas vezes queremos, se possível, uma entrega para hoje, para o próprio dia, numa franja horária de 1 hora e não queremos pagar nada, e isto acaba por trazer bastantes desafios para as empresas que estão envolvidas neste processo. E, portanto, sem dúvida que a tecnologia é fundamental, mas acho também importante haver aqui, ou seja, estar alinhada com uma boa liderança e com cultura com a cultura mesmo da própria empresa. E, portanto, sem dúvida, faz todo o sentido. O Hélder referiu aqui alguns pontos interessantes em relação às gerações, que eu acho que faz todo o sentido, e aos líderes. Na minha opinião, primeiro que tudo, acho que um líder deve ser uma pessoa que tem uma boa visão, deve ser uma pessoa focada e saber qual é o rumo, apesar de haver aqui sempre várias coisas imprevisíveis, como sabemos, e cada vez mais neste setor, mas tem que ser uma pessoa focada e com visão, que tem inteligência emocional, como o Hélder referiu. Acho que é super importante saber lidar com as pessoas de formas diferentes, consoante o tipo de geração que estamos aqui a falar. Eu, como sou uma geração um bocadinho mais recente, sinto que estas gerações têm muita vontade de criar, de ter novas ideias, de mudar. Portanto, acho bastante importante para os líderes dar essa possibilidade às pessoas e às novas gerações que entraram recentemente no mercado e que vão entrar em breve, dar-lhes essa autonomia, essa liberdade, porque acho que se dermos essa liberdade a estas novas gerações, vamos conseguir acrescentar bastante valor e consigamos também ou seja, reconhecer essa criatividade dentro das empresas. Portanto, acho fundamental. E haver também aqui um ponto importante, que é a tolerância ao erro, que eu acho que quando damos esta liberdade e autonomia às pessoas dentro da empresa, é normal que existam aqui alguns erros ou coisas que não vão tão bem quanto era esperado. Portanto, haver esta tolerância dentro das empresas. Gostava também de referir, em termos de cultura, para mim está bastante ligada à parte de liderança, portanto uma cultura ou seja, informal, com uma comunicação aberta e transversal dentro da empresa, esta autonomia, este reconhecimento de criatividade, e faz todo o sentido também, por exemplo, criar dentro das empresas projetos de inovação. Acho que faz todo o sentido, e inovação aberta para criar aqui colaboração com empresas externas. Mesmo dentro do setor, se pensarmos bem, existem vários competidores dentro do setor, mas se calhar podemos criar algumas sinergias, poderemos criar aqui alguma colaboração, porque na verdade estamos a enfrentar os mesmos desafios e, portanto, se houver aqui colaboração, conseguimos fomentar a inovação dentro do setor. Portanto, sem dúvida que eu acho que a cultura das empresas deve ser, ou seja, apostar na autonomia das pessoas, colaboração, comunicação, bastante importante também. Acho que deve haver uma comunicação transversal dentro da empresa e portanto, e em termos de liderança, sem dúvida, permitir às pessoas que tenham autonomia e criatividade e um líder que, se possível, com inteligência emocional, e consiga, como o Hélder referiu aqui, várias gerações, que eu acredito é diferente a forma de lidar com cada uma, e portanto acho que tem que ser um líder com essa capacidade, sem dúvida. E pronto, este é um ponto de vista também para começarmos este um excelente kickoff, Mariana, muito obrigado. E então agora, no fundo, desafiar também o Vítor a partilhar connosco um pouco a sua perspectiva. Eu conheci já o Vítor há uns anos, ainda noutro contexto. Vi que, no fundo, agora tem no fundo alterações a nível para já de branding, e reparei, obviamente, a nível da empresa. Não sei se a perspectiva do branding depois também se reflete eventualmente na liderança ou nas culturas. Enfim, o Vítor dir-me até que ponto é que, no fundo, também está agora a endereçar estes temas e, no fundo, a focá-los naquilo que são os desafios atuais. Por favor, Vítor. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder participar neste debate. Se calhar começar exatamente por dizer isso. Nós nos últimos ano e meio, e não teve a ver com a pandemia, por coincidência também aconteceu durante a pandemia, mas, portanto, nós nos últimos meses mudámos a nossa estrutura acionista, abrimos um novo centro logístico no Norte, e muito recentemente, na passada semana, também comprámos um outro operador, assumimos uma posição ibérica. Portanto, fomos de um início em que pertencíamos a um grupo multinacional em que, enfim, Portugal, pela geografia e pela dimensão de mercado, de alguma forma era um pouco visto como um mercado secundário, como uma empresa de capital nacional e enfim, muito dedicada ao mercado português, para agora, muito mais recentemente, então,
assumirmos uma posição ibérica e, portanto, termos aqui já, enfim, o conceito de multinacional, porque voltamos a operar em mais do que um país e, ao mesmo tempo, enfim, uma abrangência geográfica maior. Tudo isto, enfim, nos meses de pandemia, imaginam o que foi difícil, de alguma forma, passar por todas estas fases e de alguma forma, manter a nossa cultura. E aí eu reforçaria, nós mantivemos e mantemos a nossa cultura porque de alguma forma a equipa base e as pessoas e a forma de estar no mercado e mesmo internamente se manteve. Portanto, podemos ter mudado de nome, podemos ter mudado a cor da nossa insígnia, mas de alguma forma mantivemos essa cultura. A cultura na realidade é aquilo que nos distingue. Eu diria a grande diferença daquilo que era talvez no passado a promoção de uma cultura que era uma cultura muito virada para o mercado em si, era dizer qual era a nossa posição perante o mercado, de forma é que atuávamos perante o cliente, de forma é que agíamos consoante os desafios que tínhamos. Isso continua a ser obviamente muito importante, mas nos dias de hoje, e principalmente com as novas gerações, e agarrando aqui um bocadinho na analogia que o Heller fez, essa situação passou a ser diferente, ou seja, nós enquanto líderes de empresas passámos não só a ter que promover a empresa no exterior, mas também a ter que promovê-la internamente para as pessoas que estão connosco, porque no final do dia a cultura são as pessoas que cá trabalham, é um conjunto que é algo um bocadinho intangível, mas que agrupa estas pessoas todas, que têm cada um a sua individualidade, mas que no conjunto têm uma forma que se espera comum de atuar, portanto, a vida das organizações, com ou sem pandemia, faz-se de entradas e saídas de pessoas e muitas das vezes é difícil mantermos essa mesma cultura. Isso consegue-se com muita promoção interna, muita liderança, por exemplo, mas acima de tudo muita comunicação, portanto muita proximidade das pessoas. Falar de proximidade no último ano e meio foi um grande desafio, portanto, e se calhar aquelas coisas pequeninas que dedicamos pouco tempo, como a conversa de quem se cruza a ir à máquina do café, tirar um café e trocar ali 2 impressões e pedir se a pessoa tem 5 minutos para falar sobre um assunto que não estava programado, etc. Todas essas coisas, de alguma maneira, enfim, geram. Alguns poderão dizer que gera alguma perda de produtividade porque não temos as coisas tão escanuladas, mas ao mesmo tempo também gera muita criatividade entre a equipa e cada qual contribui de uma maneira se calhar um bocadinho menos programada, mas bastante mais criativa. E isso tem sido um grande desafio no último ano e meio, eu diria que essa própria promoção interna vai muito para além daquilo que é a empresa e daquilo que é o negócio. Portanto, nós somos um operador logístico a atuar na Península Ibérica, muito focado naquilo que são produtos alimentares, mas já tive pessoas da equipa a perguntar-me o que é que eu achava do direito das mulheres no Afeganistão. Portanto, ou seja, toda esta situação, quer seja de responsabilidade social, quer seja da própria sustentabilidade, aquilo que é o footprint social da empresa tem um poder cada vez maior. E as pessoas sabem distinguir muito bem aquilo que é um marketing, portanto aquilo que é algo que passamos para fora mas depois não vivemos no dia a dia, com aquilo que nos está entranhado na pele, com aquilo que é a nossa forma de atuar. E portanto, ao dia de hoje, a perspectiva ainda mais, enfim, com a difusão das redes sociais e com a vida pública que passou a ser, enfim, não só das celebridades, mas praticamente toda a gente que vive nos dias de hoje, tudo isso as pessoas ligam cada componente da vida das várias pessoas da equipa e do líder em especial, no sentido de quase que fazer o teste do algodão, não é? Perceber se aquilo que se diz é realmente aquilo que se vive. E muitas das vezes a cultura da empresa e a capacidade de mobilizar as pessoas que estão na organização vem muito dessa coerência, dessa tal, enfim, liderança, por exemplo, que já passou muito o nível só da liderança a nível profissional e já passou bastante também para a esfera pessoal. Portanto, de uma maneira geral,
Eu, enfim, só para depois poder passar a palavra, também lançaria aqui mais um desafio, que é a situação da cultura e nos dias de hoje desta situação com Teams, com Zooms, com etc., que eu diria que no primeiros 6 meses de pandemia funcionou muito bem, portanto houve um claro, se calhar, aumento de produtividade e de alguma forma uma entrega muito grande de toda a gente, mas que ao longo do tempo o contacto pessoal continua a ser bastante importante, continua a fazer falta para difundir a tal cultura, para poder passar essa mensagem. Ao mesmo tempo, e pegando, enfim, naquilo que disse há pouco de entrada e de saída de pessoas, a capacidade de integrar pessoas novas na organização, pessoas que não conhecem a cultura da organização, nos dias de hoje é bastante mais difícil, portanto, porque é muito mais difícil fazer eventos de grupo, é muito mais difícil ter uma presença física, as pessoas combinam uma presença na empresa com um trabalho a partir de casa e, portanto, a longo prazo há de haver aqui efeitos na agilidade da empresa, apesar de, enfim, como falámos, as novas gerações estão bastante mais preparadas para este ambiente, mas a longo prazo o contacto pessoal continua a ser bastante importante. Uma última ideia, antes de passar a palavra, que é a tecnologia tem sido incorporada, e a logística então talvez tenha sido dos setores que mais por tecnologia, incorporou nos últimos anos, mas ao mesmo tempo foi das áreas que mais emprego gerou. Ou seja, as pessoas continuam a fazer muita falta. E se efetivamente as máquinas e os algoritmos, a inteligência artificial vai fazer muito do trabalho que é feito hoje, a parte que não cabe nesses algoritmos passa a ter uma importância muito maior, porque enfim, ter os tais 99% de casos que funcionam bem e que podem ser parametrizados é excelente, os outros 1% passam a fazer a diferença, passam a ser o fator de diferenciação entre organizações e, portanto, é aí que a nossa cultura, no meu entender, se deve focar, é aí que as pessoas vão continuar a fazer a diferença e daí que a longo prazo é muito, muito importante que as empresas olhem para este tema como um tema fundamental para a sua própria sobrevivência. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor, também por essas opiniões e essas impressões preliminares, esse pontapé de saída. Eu não resisto também a perguntar agora, no fundo, e começar outra vez pelo Helder. Enfim, tivemos este cerca de ano e meio de pandemia que, como a minha perspectiva, na introdução que fiz, acelerou muitas das transformações, deu-nos aqui experiências de trabalho remoto, deu-nos experiências de trabalho agora um pouco mais híbrido, também seguramente em muitas organizações, e o Helder diria-me até que ponto é que a Safari Max foi uma delas e como é que enfrentou esse desafio, colocaram no fundo também aqui funções profissionais que conseguiram manter o seu trabalho feito remoto e outros que tiveram de continuar a fazer o 100% on-site, portanto, e enfim, como é que se constrói no fundo esta perspectiva de diferentes modelos de trabalho para diferentes funções profissionais, no fundo toda aquela que é a coesão, o alinhamento, no fundo o sentido de eficácia funcional das equipas. Foi um desafio para vocês, como é que o conseguiram fazer e que visões é que até podem já começar a ter para o futuro, nestes modelos, se calhar, híbridos que vão prevalecer? Está muted? Muito bem, obrigado Carlos. Antes de partilhar aqui um pouco da experiência que da Safari Max, que é de facto muito rica, muito intensa, só para complementar também algumas coisas que foram ditas em termos do que se passa hoje e que vai-se acabar por entender onde é que eu quero fazer a ligação nestes tempos muito desafiantes. Vamos ver uma coisa, as novas gerações, quer a Y, quer a Z, em graus diferentes, são gerações do feedback constante. Eles põem uma foto no Instagram e têm 50 likes no instante. Ou mandam uma mensagem para um grupo no WhatsApp e começam logo a chover respostas. Isto é, o feedback acaba por ser mais ou menos constante e permanente. Quando chegam ao mundo empresarial, provavelmente se tiverem um feedback por ano, é bom, que é na avaliação de desempenho. E de resto acabam por ser seres um pouco incógnitos. Também esta nova geração é muita à parte no meu tempo, não é? Nós tínhamos como modelos os nossos pais ou amigos dos pais, o primeiro chefe. Agora os influencers e os youtubers por aí prevalecem, e para as novas gerações eles têm muita influência que os fazem ligar a outro tipo de causas, quer sejam elas climáticas, de género, o que é que seja, mas é uma geração de causas e com uma grande preocupação social. Agora,
quando a pandemia começou, em março do ano passado, a Sofarimex, estando no setor do medicamento, nós logo de início sentimos o embate e entendemos logo a importância que era ter as pessoas connosco para aquilo que aí vinha. E recordo-me do CEO do grupo, na primeira reunião, quando a pandemia começou, onde ele referiu a pandemia era um grande desconhecido na altura, onde referiu qualquer coisa como: eu não sei o que é o futuro, nem sei o que é que vai acontecer daqui por 1 ano e meio, ou se as minhas decisões vão fazer com que eu daqui por 1 ano e meio, inclusive, não tenha dinheiro para pagar indemnizações. Mas eu não quero ouvir falar aqui de custos em tudo o que seja proteger a nossa gente. A nossa principal preocupação é proteger a nossa gente, mudar layouts, horários de trabalho, hábitos de higienização, o que for preciso, ter gente em casa, teletrabalho, mais de metade das pessoas. Eu não quero olhar a custos, ou a meios, ou a perguntas do porquê quer que se faça. Temos que proteger os nossos, e isso tem que estar à frente de tudo. Isto foi num eixo. No outro eixo, conforme calculo, quando a pandemia começou, houve tentativas de grandes grupos de farmácias e outras. Isto não estou a falar de Portugal, estou a falar da escala global, que, aliás, a Sofarimex pouca produção manda para Portugal, sendo mais de 80%, quase 90% para exportação. Houve grandes tentativas de assambarcamento, tal como se viu na televisão, aquele pessoal a ir ao hipermercado e a trazer carrinhos cheios de papel higiênico. Aqui também vi-se numa outra dimensão, vi-se também muitas tentativas de assambarcamento daqueles medicamentos, aqueles antigripais mais comuns, e onde, à parte do Grupo Azevedo e a Sofarimex não terem tido um comportamento exemplar a nível de isto é, não se tocou num cêntimo no preço para haver qualquer aproveitamento da pandemia, houve um esforço de gestão tremendo para garantir que connosco assambarcamento não acontecia. Isto é, que os nossos inventários ou produção iria ser dividido da melhor maneira possível para suportar o mercado e para suportar o utente. Ora, aquilo, na verdade, à parte de se ter apostado, à parte de se ter apostado nestes valores, isto são valores, de se ter apostado em valores muito sólidos, que são quase como causas para a nova geração, e transmitir estes valores aos nossos colaboradores e agradecer-lhe pelo que eles estavam a fazer em prol da saúde em Portugal e na Europa, causou uma vaga de fundo, causou uma onda que eu hoje consigo descrever com mais precisão. Logo pouco depois de acontecer, até era uau, porque as pessoas tiveram um nível de entrega de tal forma, um sentido de missão de tal forma, que em termos de produtividade e de eficiência industrial, atingiu-se um patamar que nunca tinha existido. Com muita gente confinada, porque na altura era aquelas regras dos 14 dias, teve um contacto, vai para casa, do filho na escola, está para casa, isto é, com recursos limitados também por essa razão, não é? Estava-se a conseguir uma capacidade de espírito de grupo, uma capacidade de trabalho e uma capacidade de atingir resultados notável. E a lição que eu tirei é simples. Foi simples. Às novas gerações e às antigas também, os valores contam muito, valores, sentido de missão e não ser só blá blá blá, quando se diz que alguma coisa é ser de facto consequente naquilo que se faz, e mostrar uma preocupação genuína com as pessoas também. Eu creio que fomos quase, até em termos da vida social, o nosso clube das pessoas estava de uma forma permanente, por todas as semanas, às vezes mais que uma vez por semana, a mandar comunicados e a comunicar com a força de trabalho, não só para lhe dar orientação de como se portar cá dentro, mas como se portar no fim de semana, a dar-lhe informação diária sobre como é que estava a evoluir a pandemia em Portugal e no mundo, o que é que estava a acontecer, o que é que se devia fazer, o que não se devia fazer.
e de facto todo este fluxo de comunicação super intenso, que era quase nós com os nossos empregados, a sermos nós a pôr os likes nas fotos deles do Instagram ou do Facebook, revelou-se, eu sabia que ia ser bom, mas foi uma surpresa extraordinária, Carlos, foi uma surpresa extraordinária. E por enquanto, tudo obrigado. Acredito perfeitamente, ela tenha sido. Mariana, estas culturas de valores fortes, de propósito, enfim, que no fundo todos estão a sentir que estão a remar para uma causa que é maior do que nós próprios e que as nossas organizações, que no fundo são causas sociais, até te pergunto que isso também está presente aqui nas vossas formas de atuar, e até que ponto é que isso também pode ser importante na vossa capacidade de atrair o talento que necessitam, imagino eu que também o seja. Certo, sim. Sim, primeiro que tudo, acho que dentro da Vonzo há muito essa cultura e esse espírito de, ok, vamos remar todos para o mesmo lado, estamos todos... Também somos uma equipa bastante jovem, na verdade temos a idade média da nossa empresa é cerca de, se não estou em erro, 28 anos, portanto podem ver que é uma equipa jovem, acho que temos todos um bocado o espírito de querer criar valor e querer, ou seja, remar para o mesmo lado, criar impacto, toda essa questão que eu acho que está muito relacionada com estas novas gerações. E, portanto, é algo que eu acho que também temos bastante em conta quando queremos atrair novas pessoas para a nossa empresa, eu acho que mais do que skills e de técnicas de trabalho, acho que é importante também estar alinhado com a cultura da empresa. Portanto, acho que toda a parte de skills é algo que se pode ensinar ou que uma pessoa pode aprender. A parte mais... ou seja, mais de personalidade, cultural, é algo que acho que é um bocadinho mais intrínseca, ou seja, estarmos alinhados, termos motivação, queremos chegar a um objetivo comum, e aqui também entra um bocadinho a parte do líder, portanto, ter alguém que nos guie, que saiba qual é o objetivo que temos que chegar lá e que nos dê essa liberdade para chegar lá. Portanto, sem dúvida que eu acho que é algo que está presente na Vonzo e que vai continuar e que é fundamental em qualquer empresa também ou seja, essa cultura de vamos todos para o mesmo lado, temos esta missão e haver também como o Helder estava a referir, também um feedback. Eu acho que na nossa geração também existe essa necessidade de, ok, quero ter feedback do que estou a fazer para que possa melhorar, não é? Ou seja, fazer algo e depois ter um feedback se calhar muito tarde ou já não é tempo de eu se calhar fazer melhor e ajustar o trabalho que estou a fazer. Portanto, sem dúvida que é importante. Também gostava de referir em termos estávamos a falar da parte de trabalho, teletrabalho. Eu, na verdade, mesmo antes da pandemia já estava em teletrabalho, porque trabalho a partir de Portugal e a empresa está sediada em Espanha, ainda não teve escritório cá, e, portanto, já era uma realidade para mim. Mas eu acho que a pandemia veio trazer algo bastante positivo nesse sentido, que foi percebermos que se calhar até pode fazer sentido trabalhar a partir de casa, em alguns casos, ou na minha opinião, o que faz mais sentido é haver este sistema híbrido, ou seja, permitir que as pessoas trabalhem em casa alguns dias e que haja este contacto, que eu acho também é bastante importante, e eu própria também vou a Barcelona e passo lá alguns tempos, porque acho que faz todo o sentido também haver essa comunicação e ou seja, haver essa proximidade com as pessoas da empresa, mas acho que a pandemia veio trouxe muita coisa negativa, sem dúvida, mas trouxe para mim esse ponto positivo, que é tentar ver que as empresas podem ser mais flexíveis e também cada pessoa tem a sua forma, se calhar, de trabalhar, ou há pessoas que eu sei que são mais produtivas à noite, há pessoas que são mais produtivas, se calhar, às 6 da manhã, há pessoas que eu sei que gostam de trabalhar à meia-noite, se for preciso. Claro que aqui também depende um bocadinho do trabalho, não é? Se for um trabalho que tenha que ser realizado num determinado período de tempo, mas eu acho que existe aqui e que a pandemia veio mostrar que pode haver esta flexibilidade por parte das empresas. Portanto, as pessoas podem se calhar ajustar um bocadinho o seu horário, podem também, se gostam mais de trabalhar no escritório, podem ir para o escritório, se gostam de passar a trabalhar a partir de casa, ou se acham que são produtivos a partir de casa, ou mais produtivos, haver flexibilidade por parte das empresas. Acho que é importante que, pelo menos eu acho que a nossa geração, no meu caso, falo um bocadinho também no meu caso, acho que gosto de ir para uma empresa e ter essa liberdade de, ok, quando é que és mais produtivo, o que é que preferes, o que é que faz sentido, e uma pessoa, e o sistema híbrido para mim acho que é o mais eficiente, porque uma pessoa consegue estar em casa, se calhar evitar filas de trânsito e demorar 2 horas em transporte e aproveitar esse tempo para ser mais produtiva e depois ir ao escritório quando tem reuniões e tem algo presencial que é necessário fazer. Portanto, sem dúvida para mim que a pandemia veio trazer esse lado bom e mostrar às empresas que poderemos trabalhar aqui com alguns modelos diferentes de trabalho e se calhar sermos mais produtivos até se dermos essa flexibilidade às pessoas de escolha. Muito obrigado, Mariana.
Eu pegaria aqui neste feedback excelente da Mariana e também de alguns insights que o Helder nos deu, e agora questionar diretamente o Vítor sobre esta perspectiva, no fundo pegando aqui a modelos de trabalho, com liderança, e no fundo aqui com o objetivo que é basicamente o alinhamento entre todos e no fundo a coesão cultural das equipas. Qual é de facto, Vítor, a vossa receita na Zolve, também pelo seu estilo de gestão seguramente enquanto CEO, pela visão que tem no fundo das suas pessoas, qual é no fundo aqui a grande receita para conseguir, no fundo, perante esta situação em que teremos aqui seguramente algumas pessoas a trabalhar à distância, outras a trabalhar on-site, enfim, outros no fundo com muita flexibilidade, como é que no fundo consegue aqui, ou qual é que é a sua mensagem para conseguir assegurar aqui os níveis também de alinhamento, de coesão, também de ligação emocional entre as pessoas, enfim, já tem respostas implementadas para tudo isso? Vamos tendo, vamos tendo. Vamos tendo. Não, é assim, nós temos duas realidades muito distintas, efetivamente. Vivemos na economia, enfim, mais física, não é? Ou seja, há pouco a Dora disse que não queria falar de paletes em caixa, mas nós continuamos a mover paletes e caixas, portanto isso foi fundamental, e ainda mais sentimos essa pressão no início da pandemia, em que houve realmente aquele pânico de prateleiras, etc., e da nossa vontade, enfim, não foi única da Zolve, felizmente foi do setor completo, de mostrar que o setor estava preparado para momentos de grande stress, e portanto as prateleiras vazias foram momentos muito curtos, e enfim, e fruto daquilo que talvez possa ter algum pânico exagerado. Portanto, essa realidade não se consegue fazer a partir de casa, ou seja, mover os paletes, essa parte física temos que ter, e se formos em termos de números, nossa maioria das pessoas Zolve estão aí, portanto precisam de estar fisicamente na empresa para fazer mover. Ao mesmo tempo, aquilo que eram funções mais de suporte à atividade, etc., essas poderiam efetivamente funcionar, e funcionaram durante algum tempo a partir de casa. Eu diria, aqui o modelo está realmente ou melhor, a melhor resposta está efetivamente numa flexibilidade, ou seja, cada pessoa, como disse muito bem a Mariana, cada pessoa tem a sua forma de estar, tem o seu horário, enfim, o seu relógio biológico em que é mais e menos produtiva, e nós cada vez mais estamos muito organizados em termos de projeto, ou seja, as pessoas trabalham com base em projetos que têm, e isso permite-nos duas coisas: ao mesmo tempo que damos alguma flexibilidade e alguma autonomia às pessoas, também, enfim, simultaneamente, permite-nos dar feedback sobre o tal projeto que foi desenvolvido, portanto, porque essa necessidade de feedback é efetivamente um dado, e se não o fizermos rapidamente perdemos a atenção também das pessoas, as pessoas deixam de ter foco sobre se o trabalho que estão a desenvolver é realmente aquele que a organização quer, ou se estamos, enfim, a fazer algum trabalho só para ficar, não numa gaveta, mas num disco rígido qualquer, sem grande importância. Portanto, esse feedback é importante, e quando se trabalha muito por objetivos, é assim que funciona. Agora, isso exige da parte das lideranças das empresas um desafio muito maior, porque ao mesmo tempo é preciso acompanhar esses tais projetos, e portanto não é dizer tens isto para fazer e dentro de um mês aparece aqui com isto feito, porque enfim, o risco da mensagem não ter passado corretamente, ou o risco de não se poder adaptar, o projeto é muito grande, portanto tem que haver aqui um grande follow-up entre as pessoas que estão a organizar e as pessoas que estão a executar esses projetos, e portanto isso tornou todo um papel de liderança muito mais desafiante. E se calhar, enquanto antigamente era mais fácil ter lideranças centradas num único líder, e portanto aquele era o que definia toda a estratégia, nós cada vez mais temos que olhar para as organizações como uma estrutura em que existem muitos líderes, enfim, obviamente que depois tem que existir alguém que lidere todos, mas de alguma forma essa mensagem tem que passar. Portanto, ao mesmo tempo que temos que delegar e que temos que acompanhar com um grande grau de proximidade, também temos que comunicar de forma a atingir a todos, e portanto, como há pouco o Helder estava a dizer, nós também durante a pandemia emitimos muitos alertas, enfim, havia muita pessoa fora da empresa, alguns também a gozar férias, porque houve aqui alguns picos e algumas reduções de atividade. E, portanto, ferramentas que temos como uma app específica do colaborador, em que difundimos a informação muito rapidamente, toda a forma de comunicar, enfim, WhatsApps, etc., que nos permitiram estar ligados muito rapidamente e reagir
reagir muito rapidamente. Portanto, ao mesmo tempo que nós hoje olhamos para a realidade de março, abril do ano passado e víamos que se calhar, enfim, as próprias entidades oficiais tiveram dificuldade em definir regras, nós dentro das empresas também tivemos dificuldade em gerir essas regras e, portanto, havia um dia em que poderíamos ter máscaras e então as máscaras passavam a ser obrigatórias, mas depois no outro dia já não havia máscaras suficientes e já tínhamos que flexibilizar, portanto, para isso tudo foi preciso estar presente, estar bastante presente, ter uma estrutura bastante delegada, portanto, bastante descentralizada, e para aquilo que eram realmente mensagens da organização, de alguma forma de descansar as pessoas de que tudo estava a ser feito e que havia uma continuidade no pós-pandemia, havia também que acompanhar os projetos e continuar a trabalhar, e com as tais equipas mistas, algumas na empresa e outras fora. Isto tudo para dizer o quê? Que se calhar, enfim, esta era uma tendência que já existia, foi muito intensificada durante este período de pandemia, mas de alguma forma era algo que já se vinha a verificar, portanto, pelo menos na nossa realidade, já havia algumas pessoas que passavam alguns dias a trabalhar a partir de casa, etc. Portanto, e isso não é uma realidade completamente estranha, agora veio com uma dimensão muito diferente. Portanto, para responder, e mais uma vez para não repetir, mas para responder à pergunta, com uma proximidade, com uma descentralização e com muito follow-up, é a única forma que nós temos de garantir que os trabalhos continuam a ser feitos. Muito obrigado, Vítor. Eu estava, no fundo, também aqui já a ver aqui algumas das mensagens do chat, que no fundo trazem aqui mensagens também interessantes sobre a questão da liderança mais inclusiva, por exemplo, sobre também o participante, fala aqui também da necessidade de haver tempo para criar, obviamente, e para ter aqui, no fundo, dinâmicas de equipa que nos permitam gerar soluções criativas e inovadoras. Não resisto a perguntar-vos, agora começaria talvez aqui pela Mariana, que traz aqui esta visão eventualmente também aqui geracional, se me permite aqui fazer esta introdução. No fundo, quase sente aqui que são as grandes competências que os líderes têm a desenvolver aqui para estes novos tempos, no fundo tem que ter de ser, e aparentemente há aqui algum consenso no painel, tem de ser mais ágeis, tem de ser mais flexíveis, tem de ser mais próximos na perspectiva do feedback, mesmo não estejam próximos fisicamente, próximos, diria eu, emocionalmente, naturalmente, para ter impacto nos seus colaboradores. Quais são, na sua ótica, aqui as grandes ingredientes ou competências, se quisermos aqui usar o jargão mais do capital humano, que estas pessoas, estes líderes têm a desenvolver para estes novos tempos? Ok, certo, já referimos aqui várias, acho que várias competências, sim, que um líder deve ter, portanto, sem dúvida, boa comunicação e uma proximidade com a sua equipa, eu acho que é fundamental. Receber o feedback da equipa também, tentar perceber pontos de melhoria e o que é que podemos fazer em conjunto. Portanto, acho que é fundamental um líder que tenha essa comunicação, de certa forma informal até, portanto, que haja essa ligação com as pessoas da equipa. Alguém que sem dúvida também tenha a capacidade de ser criativo e, portanto, e dar essa possibilidade também à sua equipa, portanto, co-criar em conjunto e haver espaço. Acho que é bastante importante também haver tempo e espaço para isso, para criar e inovar dentro da equipa, que eu acho que pode haver essa falta também dentro das empresas, portanto, sem dúvida. Já falámos, pronto, da parte de agilidade também, de flexibilidade por parte dos líderes, portanto, dar essa flexibilidade também às pessoas com quem trabalham, portanto, em termos não só de horário, mas de outras variáveis que acho que faz todo o sentido. E pronto, acho que em termos gerais acho que é isso, um bom líder. Também já falámos da componente de inteligência emocional, que eu acho que é super importante, é um tema bastante importante, e saber lidar com os vários tipos de pessoas que temos dentro da equipa, portanto acho que tentar saber ler um bocadinho as pessoas e gerir a maneira como abordamos as pessoas dentro da equipa, porque se calhar a forma de dar feedback a uma determinada pessoa, mesmo uma pessoa de uma determinada geração, é diferente de dar a outra, porque acho que isso é importante também, um líder saber ler e comunicar bem com as pessoas, e sim, sem dúvida, acho que são esses os pontos principais de um líder. Muito bem, muito obrigado, Mariana. Helder, na sua experiência, tendo em conta aquilo que é a sua agenda estratégica, quais são aqui as grandes mensagens que passam aos seus líderes Sofarimex? Imagino que algumas das características que a Mariana apontou, e imagino que eventualmente outras também. Com certeza, eu creio que a Mariana fez uma descrição bastante completa, por isso não me vou estender nessa abordagem, porque ia basicamente repetir as palavras da Mariana. Só vou chamar a atenção para duas coisas que são erros frequentes das lideranças e que em tempos complexos ainda mais. O primeiro
que é um conselho que eu dou a todas as pessoas. Quando há um problema, e no mundo da logística isto é muito, infelizmente é muito... é frequente porque dada a complexidade e tantos fatores de inbound e de outbound que têm envolvidos, quando há um problema, não ser muito rápido a saltar para o problema. Muitas vezes, quando as pessoas têm a tendência, perante um problema, vão logo lá para o meio, de mangas arregaçadas, para tentar resolver, é uma questão de tempo, e às vezes não é muito, para essas pessoas se tornarem parte do problema. Às vezes, aquilo que faz sentido perante um problema, é claro, com a rapidez que o setor exige, afastar um pouco e pôr o balcão ou para a plateia, e lá de cima, com alguma frieza, tentar ler o problema e depois sim atuar. E isto é um conselho que eu dou internamente a todos os líderes da Safari Max, dos Azevedos, e não só. E há uma coisa que é muito importante, que também, muitas vezes as agendas tendem a ultrapassar-nos, tendem a ser tão ocupadas, que nós não temos tempo para pensar. E então, na verdade, é fazer uma coisa a seguir a outra. E creio que nós, que todos nós, como líderes, devemos não só fazê-lo, mas convidar outros a fazer, que é reservar tempo de agenda para pensar o amanhã. Esquecer o dia-a-dia e pensar onde é que eu quero estar daqui, sair dos tópicos. Há aquela divisão clássica, não é, no mundo da gestão, que há dois tipos de tópicos, os importantes e os urgentes, e que nós dedicamos sempre o nosso tempo aos urgentes e que os importantes ficam sempre na gaveta. O que na verdade o que é verdade, mas pondo numa outra perspectiva, eu creio que até agora temos as ferramentas como o Outlook, que permitem uma gestão do calendário muito eficiente, reservar sempre tempo para pensar na organização, para pensar no futuro, para pensar no amanhã e não na palete que se perdeu, ou nesta reclamação, ou nisto ou no outro, que senão andamos às voltas e não saímos daí. E creio que são os dois conselhos que eu posso dar daquilo que aprendi ao longo de alguns anos e que, sobretudo, neste período super desafiante da pandemia, onde os problemas, conforme imaginam, não é? Era frequente no mundo da farmácia, noutros seria diferente, onde a maior parte das matérias-primas vem ou da Índia ou da China, bloqueios de fronteira, alterações legislativas de países que não permitiam fazer uma coisa ou outra, são situações que causam stress e que nos fazem começar só a preocupar com elas e perder o foco numa coisa que é essencial, que é o amanhã. E o amanhã nunca pode sair da nossa agenda. E é tudo, obrigado. Muito obrigado, Hélder. Hélder estava aqui a falar e eu aqui despindo um bocadinho a pele aqui durante um minuto, não resisto a contar aquilo que assisti esta manhã. Tive a oportunidade de ir a uma conferência, o Leadership Summit de Portugal e no Estoril, trouxe algum conjunto de oradores extremamente interessantes, uma visão, eu diria, prospectiva sobre aquilo que é o futuro nas questões da liderança, da sustentabilidade, da transformação digital e outras realidades. Um dos convidados era o Daniel Susskind, que é um escritor que até escreveu um livro provocador, que é O Mundo Sem Trabalho, The World Without Work, e no fundo ele dizia com razão e fez uma análise daquilo que será o futuro do trabalho, o futuro das organizações e fundamentalmente o impacto da transformação digital. E eu dizia, pensou com razão, que fala-se muito em jobs, ou funções ou profissões, e eu prefiro mais falar em tasks, atividades e tarefas. Muitas atividades e tarefas é que vão ser digitalizadas, vão ser standardizadas, vão ser fluídas pela tecnologia. Muito daquilo que no fundo são outras tarefas que as máquinas não conseguem fazer tão bem como nós, que é a perspectiva de prever, fazer brainstorming, inovar, criar o futuro, por isso que no fundo aqui o emblema é em função do testemunho aqui do Hélder, criar o futuro, empatizar, no fundo ter compaixão e no fundo envolver as pessoas, ter no fundo todo aquele enfoque emocional que o líder deve ter. Essas são claramente no fundo as prioridades que nós devemos ter nos nossos sistemas, quer educativos, quer nos nossos sistemas formais de formação das organizações, quer também nas culturas organizacionais em que possamos promover o desenvolvimento dessas mesmas abordagens e, consequentemente, essas mesmas competências. Portanto, lembrei-me, no fundo, agora, até porque estamos a falar algo que acho que é pertinente para os líderes, seguramente, deste setor como de outros, no fundo, terem noção cada vez mais, no fundo,
todas, no fundo, as competências inerentes ao ser humano e, no fundo, este tocar na humanidade das pessoas vão ser fundamentais. Tudo o resto, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, será seguramente cada vez mais standardizado, uniformizado e fluído pela tecnologia. Tudo o resto que é, no fundo, este toque humano é claramente, pelo menos até ver, e faço aqui as devidas reservas daqui a uma década logo se vê, mas pelo menos até ver na próxima década, vai continuar a ser feito ainda claramente por seres humanos e, portanto, daí o tempo, a questão do Helder falou muito bem, temos tempo para, de facto, respirar fundo, preparar o futuro, definir estratégias, definir, no fundo, culturas, empatizarmos, trazermos as pessoas emocionalmente, quando elas não estão presentes emocionalmente, trazê-las, ajudar em momentos em fundo maior de vulnerabilidade, ter compaixão, enfim, transformar em culturas com todo este somatório de momentos, que são momentos de facto de humanidade, nós podemos conferir às nossas organizações, acho que é fundamental. Enfim, a hora já vai tardia, mas eu pedi notas finais a cada um de vós. Vítor, não sei se quer que posso começar por si, notas ao comentário final em relação a tudo o que nós falámos. Eu acho que, enfim, chegamos aqui a um consenso, acho eu, a proximidade de alguma forma, a flexibilização e a proximidade são realmente fundamentais. Enfim, estes tempos de pandemia ensinaram-nos muita coisa e claramente ninguém, acho que daqui do painel, mas também provavelmente de quem está a assistir, ninguém pensa que vamos voltar à realidade de 2019, portanto, toda a gente tem consciência do quão desafiante e do quanto esta realidade mudou o nosso futuro, portanto, seja a nível de organizações, seja a nível pessoal, seja a nível de indústria, seja a nível do que for, portanto, este é um daqueles eventos que nossos filhos e netos, etc., hão de recordar, porque efetivamente foi um daqueles eventos que mudou o mundo. Talvez não tenha sido para pior, enfim, com isto, obviamente, fazendo as devidas ressalvas de tudo o mal que esta pandemia trouxe. Toda a gente acho que tem consciência de que esta pandemia seria melhor que não tivesse existido, mas ao mesmo tempo, ao ter existido, se calhar empurrou uma série de gente. Isto são palavras sensíveis, eu sei que outras pessoas já os disseram e foram mal interpretadas, mas no seu devido contexto, enfim, faz todo o sentido. E por isso acho que para tudo o ser humano se tem adaptado nos últimos séculos e seguramente a velocidade a que se consegue adaptar que é cada vez maior e seguramente daqui para a frente vamos ter capacidade para viver numa realidade que é diferente, mas que não é necessariamente pior. Muito obrigado, Vítor. Eu também devo confessar que também sou um tecno-otimista, portanto acredito aqui na capacidade de adaptação do ser humano, de controlar as tecnologias e trazê-las para o bem, daquilo que no fundo é o nosso bem-estar pessoal e profissional. Mariana, notas finais sobre estes temas? Antes de mais agradecer também acho que foi bastante interessante os tópicos que abordámos aqui. Estou bastante de acordo com o comentário final do Vítor, portanto acho que a pandemia vem-nos trazer, como é óbvio, muita coisa má e toda a gente preferia que não tivesse acontecido, como é óbvio, mas também tem aqui alguns pontos positivos e sem dúvida que vai trazer aqui novos desafios e mostrar que é necessário esta flexibilidade que temos vindo a falar e a capacidade de adaptação por parte das empresas. Portanto, acho que é o ponto que ficamos aqui um bocadinho depois deste debate e acho que vai continuar a ser nos próximos anos, portanto é tudo um bocadinho imprevisível e vai continuar a ser, digo eu, imprevisível, portanto tem de haver esta capacidade de adaptação e aquilo que o Helder referiu agora também no fim acho que também é bastante importante, guardar sempre um tempo, falo por experiência própria, sei que é importante, que às vezes é difícil, que temos muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e reuniões e vários projetos e tudo ao mesmo tempo, mas é importante guardar também aqui algum tempo por semana, ou que seja, guardar aqui um espaço de tempo para poder pensar um bocadinho mais no futuro e tentar não prever, mas se calhar antecipar ou conseguir ter aqui algumas estratégias de adaptação para o futuro. Portanto, sem dúvida, que acho que passa um bocadinho por essa necessidade de adaptação e flexibilidade que a pandemia nos vai mostrar que é essencial das empresas. Muito obrigado, Mariana. Excelente ideia final também. Aqui tempo para respirarmos, para no fundo raciocinarmos sobre o futuro e não ficarmos apenas no fundo aqui submersos por esta intensidade operacional deste setor. Helder, começamos consigo e temos a honra de acabar consigo, portanto, nota final. Muito bem, vou ser muito breve. Só queria referir que foi um privilégio estar aqui. Queria felicitar todos os intervenientes pelas brilhantes ideias que trouxeram para esta palestra e queria felicitar a Derfly e a SCM por a oportunidade do tema
que trouxeram para esta palestra, porque de facto o tema não podia ser mais oportuno com o que é, dada a realidade que vivemos hoje. Obrigado, e não tenho mais nada a comentar. Muito obrigado, Hélder. E Dora, a palavra é sua, para terminar. Cumprimos a agenda, pegando aí num dos temas também falado, cumprimos a agenda não só em termos dos temas abordados, mas também em termos de tempo, não é? Começámos mais ou menos a horas e estamos a terminar, como manda a boa logística, on time. Acho que foi muito interessante e penso que seguramente também o nível de participantes que ainda temos a assistir também o comprovam. É muito importante saber ler as pessoas, como foi aqui dito, e o enfoque emocional está de facto na ordem do dia e nas agendas, ou deverá estar, mas tentarmos sempre todos que andamos a correr contra o tempo, encontrarmos o tal tempo para pensar que o Hélder falou e para refletir, porque isso às vezes faz com que algumas ações sejam precipitadas por não serem devidamente amadurecidas. Resta-me agradecer-vos o terem estado aqui connosco hoje, enquanto oradores, e ao tempo que encontraram nas vossas agendas para virem aqui partilhar o que tem sido esta experiência e este estar agora no pós-pandemia, esperamos todos nós. Hoje ainda foi neste formato digital, que eu penso que funciona bem em conversas curtas de fim de dia e que no fundo nos permitem também ganhar algum tempo. Em relação àquilo que é a agenda da Supply Chain Magazine, vamos voltar aos eventos. Estamos a apostar tudo para o ao vivo e a cores, ou então ainda um formato híbrido, tal como, enfim, a forma como trabalhamos hoje em dia, mas seguramente vamos continuar todos ligados, porque é esse o nosso papel também, fazer estas pontes entre as pessoas, potenciar a informação e o conhecimento. Muito obrigada a todos e espero que nos encontremos por aí um dia destes. Obrigada. Obrigado a todos também. Até breve. Obrigada. Obrigado.